Olá, galera do sexto ano. Antes de tudo, lembre-se, o distanciamento social não salva apenas sua vida, mas daqueles e daquelas que você mais ama, ok? Hoje falaremos de periodização histórica, como se divide a história na sala de aula. Você já viu que a história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Você sabe o que é isso? Vamos para o vídeo de hoje. Essa divisão foi feita lá no século XIX, para que fosse mais fácil entender a história. Agora vamos analisar essa divisão tradicional, e você vai aprender para nunca mais esquecer, ok? Vamos lá, galerinha do sexto ano. Periodização histórica é um método cronológico, ou seja, de tempo, usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade. A periodização é o estudo da história geral da humanidade, que costuma dividir a história humana por convenção e exclusivamente para fins didáticos, ok? Períodos, como eu disse, são 5 períodos, épocas ou idades, ao que se denomina periodização clássica da história, como a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a que vivemos hoje, a Idade Contemporânea. As ocorrências significativas para a história geral, tomando como referência a Europa, é que delimita essa divisão. São invenção da escrita, 4000 AC, queda do Império Romano em 476, tomada de Constantinopla pelos turcos, o fim da Guerra dos 100 Anos na Europa, toda a Revolução Francesa, toda a periodização ela é marcada pela história da Europa, e assim nós passamos em sala de aula. A chamada pré-história inicia-se com o surgimento do homem na Terra e dura até a invenção da escrita, advento da escrita, em 4000 a.C., lá no Crescente Fértil, tá bom? Na Mesopotâmia. Caracteriza-se, a grosso modo, pelo nomandismo e atividade de caça e pré-coleção. Surge a agricultura, surge a pecuária, coisas que nós veremos nas aulas sobre pré-história, ok? Formação das primeiras cidades. Foram feitas grandes descobertas, sem as quais hoje seria muito difícil viver. No período paleolítico, por exemplo, ou Idade da Pedra Lascada, que a galera sempre ri disso, tivemos a descoberta do fogo. No período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, ocorreu a Revolução Agrícola, a maior revolução da história da humanidade. O homem, o ser humano, começou a praticar a domesticação de animais, a plantar. A Idade dos Metais, a fundição de metais, tá bom? Que é o último período da pré-história e demarca o conjunto de transformações que dão início ao aparecimento das primeiras civilizações. Veremos isso também. Na Antiguidade nós vamos lá para o Egito e Mesopotâmia. Tudo isso será explicado, tá bom? Na aula de Antiguidade e Primeiras Civilizações. Porque nasce então o primeiro método de escravidão. Nasce cidades, nasce escravidão, gente. Assim é a humanidade, assim é a nossa história, tá bom? E foram estabelecidas 4 idades após a pré-história, tá bom? Após a escrita. Idade Antiga, ou Antiguidade, que compreende cerca de 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, que é o que marca a queda do Império Romano, tá bom? Onde surgiram as primeiras civilizações, sobretudo no chamado Crescente Fértil, voltando lá para a Mesopotâmia. Pelas possibilidades agrícolas, os primeiros habitantes do Egito, Palestina, Mesopotâmia, Irã, Fenícia, tá? Aí nós vamos o que eu comecei a falar, Grécia e Roma, tá bom? Quando cai Constantinopla. Aí vamos para a Idade Média, entre os anos de 476 e 1453 depois de Cristo, quando ocorre a conquista de Constantinopla pelos turcos, consequentemente queda do Império Romano do Oriente, vamos ver isso tudo. E vamos ter 3 culturas em torno do mar Mediterrâneo, que vai caracterizar-se na Europa pela produção feudal. Isso aí já é assunto do 7º ano, ok? Idade Moderna. O que é a Idade Moderna? Considerada a partir de 1453 até 1789. Ela começa da expansão marítima e termina com a Revolução Francesa. São os descobrimentos marítimos, o Renascimento, a Reforma Protestante, tá bom? Abaixo, deixarei tabelas sobre periodização eurocêntrica didática, tá bom? E nossos exercícios da semana. Não se esqueçam de responder. Idade Contemporânea. É o que vivemos hoje. Ela começa periodicamente. Não é que nós dormimos e acordamos na Idade Contemporânea. Isso é uma divisão dos historiadores, tá? Com a Revolução Francesa de 1789 e vem até os dias atuais, tá bom?
marcando a nova ordem, são as guerras, é o fortalecimento do capitalismo, ok? Estou deixando os